Você sabe o que significa zona de conforto? Talvez você até mesmo já tenha ouvido falar, mas eu fico me perguntando se você realmente conhece os mecanismos inconscientes que estão por detrás dessa tal de zona de conforto. Por que será que ao desenharmos metas, objetivos, planejarmos os nossos sonhos, por muitas vezes nós não conseguimos alcançá-los? Às vezes começamos com muita empolgação, mas no meio do caminho vamos perdendo a motivação ou desistimos. Outras vezes a gente fica procrastinando o início de tudo isso. Você quer saber como essa zona de conforto funciona dentro de você e como fazer para transformá-la? Então, vem comigo nesse vídeo. Olá, eu sou o Manuel Augusto, se você não me conhece ainda. Eu sou o fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, criador do treinamento Metamorfose e do curso EFT, a cura na ponta dos dedos. Bom, hoje eu estou aqui para mais um bate-papo semanal com você, mais uma vez trazendo informações para que você amplie o seu vocabulário. Você já sabe que meu lema não é converter ninguém, mas é claro que apenas ajudar você a expandir a sua percepção para uma perspectiva, enxergar as coisas da vida de uma forma mais ampla e assim poder chegar, alcançar aos seus sonhos, suas metas, seus objetivos, para que você realmente se torne tudo aquilo que você pode se tornar. Eu vou denominar esses próximos vídeos que eu vou gravar Transforme o seu inconsciente, transforme a sua vida. Esse vai ser o nosso lema. Bom, já que eu falei de inconsciente, eu vou recapitular um pouquinho aqui coisas que eu já falei em outros vídeos. Mas fica tranquilo que eu vou falar de uma forma resumida e de uma forma clara para que você realmente entenda e consiga continuar caminhando ou iniciar a sua caminhada, se você me conheceu agora, na transformação do seu inconsciente, para que você transforme a sua vida. Nós temos a parte consciente e inconsciente. A nossa parte consciente, ela é apenas 5% do que nós somos e atua 5% do tempo. E de fato, tecnicamente, processa 40 bits de informações, de impulsos elétricos por segundo. Já essa nossa parte inconsciente, em um adulto de 35 anos ou mais, funciona 95% do tempo e é responsável por 95% de todas as mudanças comportamentais e emocionais que nós temos. E processa tecnicamente 40 milhões de bits de informação de impulsos elétricos por segundo. Então você já começou a perceber que essa parte inconsciente ela é 1 milhão de vezes mais poderosa que a parte consciente. Porém, essas duas mentes, elas trabalham e interagem entre si o tempo todo. Porém, existem algumas diferenças cruciais que é muito importante você entender isso que eu vou passar para você conseguir compreender o conceito de zona de conforto e como fazer para transformar tudo isso, tá? Então essa parte consciente é onde nós desenhamos as nossas metas, os nossos objetivos, os nossos sonhos, é onde você faz cálculo, é onde você pensa, é onde você planeja e realmente é fantástico tudo isso porque é onde você começa a imaginar e programar o seu futuro. Essa parte consciente ela é linear por natureza e as coisas precisam fazer sentido, tá ok? E a parte inconsciente, ela é não linear, ou seja, o que acontece inconscientemente não necessariamente faz sentido, ok? De forma racional, e eu vou explicar alguns exemplos para você. O inconsciente vive a partir da própria verdade, ou seja, ele não distingue entre realidade e imaginação, e eu vou explicar um pouquinho mais sobre essa própria verdade que o inconsciente vive, se comunica através de metáforas, aliterações e realmente tem uma maneira muito diferente de interagir e é como um processador de programas. O
O que são esses programas? Né? Então, antes de eu te falar tudo isso, eu vou trazer alguns exemplos muito simples aqui para você entender a diferença. Então é mais ou menos assim. Por que quando eu desenho uma meta, um objetivo, eu tenho um sonho, mesmo que eu comece com muita empolgação no meio do caminho, eu me desvio? Por que às vezes eu fico procrastinando certa situação? Por que é tão difícil mudar algumas coisas em minha vida? Bom, quem deseja mudar é a parte consciente, através disso que você planeja como metas, objetivos, o que você quer para a sua vida. Porém, quem dá a permissão para isso ser realizado dentro de você ou não é a parte inconsciente. Sim, o inconsciente dá um ok ou ele diz não. Isso que você quer não combina com os programas instalados, ou seja, a própria verdade do inconsciente. Você vai entender tudo. Calma que eu vou explicar aqui de uma maneira que você vai conseguir compreender. Você talvez já tenha ouvido falar que a nossa vida é definida até os 7 anos de idade. Então, de fato, isso tem uma comprovação científica e não é apenas uma história, um conto que nossos avós nos contavam. Então, eu vou te explicar a ciência por detrás disso. Se você pegar uma criança de 0 a 2 anos e colocar um aparelho de eletroencefalograma na cabeça dessa criança, esse aparelho de eletroencefalograma ele tem como objetivo medir as ondas cerebrais e vão ser apresentadas ali ondas delta, que é um estado muito profundo, né? Onde essas ondas são quase um estado de sonolência. Então é por isso que os bebês, as crianças até 2 anos dormem muito. Até os 7 anos de idade, se você colocar esse mesmo aparelho de eletroencefalograma nas crianças de até 7 anos, você vai encontrar ali ondas teta. Ondas teta, elas são um pouquinho diferentes das ondas delta, não são tão profundas, mas é um estado de profunda imaginação. As crianças, se você já conviveu com algumas, se você tem filhos, você sabe que elas vivem no mundo da lua, no mundo de imaginação, fantasiando o tempo todo. E dos 7 aos 12 anos, nós estamos em um estilo de onda um pouquinho mais acima, que são chamados ondas alfa, e depois nós entramos na onda beta, que é como nós passamos a maior parte dos nossos dias. Mas o que isso tem a ver com 7 anos de idade? O que isso tem a ver com inconsciente, transformação, verdades inconscientes, não é mesmo? Então, aquelas ondas delta e teta são estados profundos hipnóticos, ou seja, a parte consciente, o filtro, de fato, ele nem é formado ainda, ele nem está completamente formado. Tecnicamente, ele termina de se formar quando nós temos de 23 a 26 anos de idade. Mas ali até os 7 anos de idade não existem filtros. Então tudo que a criança passa, todas as experiências que ela passa, tudo que ela vê, tudo que ela ouve, ela toma como uma verdade. Então vamos pensar no seguinte exemplo. Tem uma garotinha ali de uns 4 anos, ela tá com muitas saudades do pai. O pai vem do trabalho, ele chega tarde, ela quer muito ver o pai, só que o pai aquele dia teve um dia muito difícil no trabalho, brigou com o chefe, quase foi mandado embora. Arranharam o carro dele no trânsito. Ele chegou em casa, ainda brigou com a esposa e ela falou: se você quer comer, você vai comprar comida no mercado e faça. Então ele vai lá, se dirige ao mercado e a filhinha, por querer ficar com ele, enche o saco: pai, eu quero ir no mercado junto com você. E ele deixa ela ir. Só que chegando lá, ela quer comprar algumas coisas, ela quer um brinquedo e de repente o pai tá todo frustrado, bravo, ali imerso nos problemas que ele teve no dia e diz: você não merece, não vou comprar nada. E aquela criança, ela não tem um filtro para dizer que não, meu pai me ama, é claro que ele me ama, ele só teve um dia estressante com o chefe, arranharam o carro dele, ele brigou com a mamãe, tá tudo bem, ele me ama. Não, a criança vai introjetar aquilo, eu não mereço. Isso é apenas um exemplo, tá ok? Então, é como se essa verdade fosse introjetada dentro dela. E aí você já pode imaginar todas as experiências que uma criança passa na escolinha, com os cuidadores, com os pais, com outras crianças, enfim, as coisas que ela vai passando, principalmente até os 7 anos de idade, não tem filtro algum. Então ela vai deixando entrar aquilo e baseado na consciência de uma criança, né? Então, assim, como ela enxerga, não tem um filtro racional
para ela distinguir experiências. Ela simplesmente vai dando um significado para aquilo e introjetando. Eu não mereço, eu devo ser ruim. Um outro exemplo é o seguinte. Vamos supor assim que uma criança tá lá, ele tem uns 6 anos, um garotinho tem 6 anos e ele faz algo que a mãe não gosta, a mãe é separada do pai, é só um exemplo, tá? E a mãe diz assim: bom, você é igual ao seu pai, você não presta pra nada, você faz tudo errado. A criança não tem o discernimento para dizer: não, a minha mãe tá brava com meu pai, isso tem a ver com o relacionamento deles, isso não tem nada a ver comigo. Ela tá muito nervosa agora e tá dizendo esse monte de bobagem, nem está pensando no que está falando. Eu tenho muita capacidade, eu consigo fazer as coisas bem feitas. A criança não vai interpretar isso. Então, o que acontece? Ela introjeta aquela ideia de que ela não é boa o suficiente e que ela faz tudo errado. Então, tudo isso vai sendo armazenado pelo inconsciente. Antes de eu continuar com essa explicação, eu vou soltar uma bomba aqui, tá? Então, presta bastante atenção no que eu vou te falar. O seu cérebro, ele não foi projetado, ele não foi desenvolvido para você ter sucesso, para você ser feliz. O seu cérebro, ele tem um único objetivo: preservar a sua sobrevivência gastando menos energia possível. Sim, é para isso biologicamente que o nosso cérebro foi projetado. Pelo menos as partes mais instintivas do nosso cérebro, sistema reptiliano, sistema límbico. A parte que pensa, o neocórtex, é uma parte que se desenvolveu depois na nossa escala de evolução, tá? Então, quando a gente fala de 5% e 95%, estamos falando de inconsciente. Então, essa parte inconsciente, ela funciona a partir destes mecanismos e também vai armazenando essas informações. E o inconsciente, uma vez que ele armazena informações que são relevantes, e qual é o critério de relevância? Tudo aquilo que preserva a sua integridade física, emocional e preserva a sua segurança para o seu crescimento como ser humano, não para ter sucesso, não para conquistar sonhos, ok? Acho que você conseguiu entender a diferença. Então, vão sendo criados lá aqueles programas, e esses programas são criados também, tem o que eu falei para você de economia de energia. Você demorou 1 ano para aprender a andar. Você demorou quanto tempo para aprender a falar, a escrever e todas as habilidades, todos os aprendizados que você tem? Você demorou bastante tempo. Então, uma vez que o inconsciente armazena isso como um programa, você não precisa levantar todos os dias da cama e reaprender a andar. Já imaginou como seria isso? E o mesmo serve para padrões emocionais. Eles viram hábitos que viram vício dentro de você. Porque lembra que também uma prioridade para armazenar informação lá atrás é que tem que preservar a sua segurança física e emocional. Então aquelas experiências muito marcantes que a gente pode chamar, né, de traumas, elas ficam ali guardadinhas com aquela interpretação. E isso fica tudo armazenado de uma maneira muito mais profunda e com muita força dentro de você até os 7 anos, por conta daquelas ondas cerebrais que são estados hipnóticos. A mente recebe, ela é uma esponja que vai absorvendo tudo, não existem filtros. Então, essas experiências que são passadas é a verdade inconsciente. Por exemplo, a criança pode observar, ela está ali no ambiente familiar e ela vem de uma família muito amorosa, o pai é muito carinhoso com a mãe e existe muito carinho, muita comunicação clara, é um ambiente seguro. Então ali ela vai tendo as primeiras impressões sobre como se relacionar com pessoas. De repente ela é incentivada a aprender muitas coisas, né? E sempre que ela aprende algo, ela é elogiada, ela recebe um reforço positivo. Então, tudo isso vai criando a realidade daquela criança em relação ao mundo. Então relacionamento é isso. Agora imagine aquela criança que vive num ambiente que não é tão seguro, onde a mãe fala mal do pai ou vice-versa, onde eles se separaram, onde não haja incentivo, tenha muitas críticas, não seja um ambiente seguro, onde falta muito dinheiro. Então nós vamos interpretando o mundo em todas as áreas e criando um conceito em relação àquilo
a partir da verdade que nós vivemos, mas muitas vezes isso não tem nada a ver com a realidade. O que eu quero dizer? Por exemplo, assim, uma mulher que diz, homem não presta. Então ela está dizendo isso baseado no quê? Em algumas experiências que ela passou, que talvez ela tenha visto os seus pais passarem, avós, algo do convívio dela, algo que foi absorvido pelo inconsciente. Então, ela passa a perceber os homens como homem não presta. Significa que todos os homens não prestam? Não. Mas existem homens que prestam, homens que não prestam, segundo o critério que ela utiliza. Mas a mente dela gravou isso, tá? Aqui eu só peguei um exemplo de relacionamento, mas você pode pegar para qualquer outra área. Vamos pegar assim. Então uma criança vê lá os pais sofrendo muito para ganhar dinheiro, sempre falta, tem muita briga por conta de dinheiro, então ela entendeu ali, ela criou aquela realidade sobre o dinheiro. Então ela vai para o mundo e aquilo faz parte da realidade interna dela, por mais que ela queira acreditar. Ela foi lá, ela entendeu sobre visualização, segredo, ela fez um curso de prosperidade, ela entendeu sobre crenças, mas aquilo é muito difícil, ela tem um sonho de ganhar dinheiro. Quem não quer ficar milionário? Quem não quer ficar rico? Muitas pessoas, não é mesmo? Tô dizendo que é todo mundo não, tá? Então, mas ela tenta e não consegue. Lembra que eu falei? O consciente ele deseja e sonha e o inconsciente ele dá permissão ou não dá, baseado na própria verdade dele. E assim a gente passa a ver o mundo. Então tudo que você acredita que é verdade no mundo, tudo que você acredita que é certo, que é errado, é baseado nos aprendizados que você teve da sociedade, nos aprendizados que você teve dentro do seu sistema familiar. E o seu sistema familiar também carrega aprendizados que vêm dos seus avós, bisavós, de todas as gerações anteriores. Então assim vai se formando essa verdade inconsciente. E aqui eu vou falar para você com bastante propriedade, pois eu também trabalho com psicologia pré e perinatal. E aqueles 9 meses de formação dentro do útero da nossa mãe carregam muitas experiências. Tá? Eu vou abrir um parênteses aqui bem rapidinho para falar para você. Por exemplo, eu estava lá trabalhando com aquela pessoa e de repente, né, a experiência ali, eu vi certos movimentos do corpo, eu vi alguns gestos, eu vi algumas frases e eu sabia mais ou menos que um trauma tinha acontecido, um choque em uma fase da pré-concepção, porque entre pré-concepção, alguns meses pré-concepção até o nascimento são muitas fases e podem acontecer choques e traumas, tá? E as interpretações sobre o mundo, muitas já vão sendo formadas ali ao longo da vida, a gente vai só reforçando aquilo, tá? Então eu percebi aquilo, a gente começou a trabalhar ali e de repente o corpo começou a entrar em acordo com o que eu estava dizendo, ou seja, uma emoção muito forte, sem explicação, começou a vir, mas aquilo era muito verdadeiro para a pessoa. É como eu costumo dizer, né? Trabalhar nesse período pré-natal não existe a consciência, ela está longe de ser formada, é uma fase pré-verbal, então é o corpo quem vem contar a história, mas ele vem cheio de emoções e você sente lá dentro que é verdade, você sabe que aquilo realmente aconteceu. Então, foi só um parênteses que eu abri, mas por quê? Eu quero dizer que essas verdades inconscientes são construídas aí já desde um pouquinho antes de você vir para cá, tá? A epigenética já provou que 2 meses antes da concepção, o ambiente onde você é inserido já começam a formar o ser humano que vai vir lá na frente, mas eu não quero me aprofundar muito nisso agora. O que eu quero que você entenda é que essa verdade inconsciente ela é baseada nas suas experiências, tá? Então vamos voltar um pouquinho para o consciente. Então, conscientemente, você tem um desejo, por exemplo, de ter um relacionamento saudável. E você conhece aquela pessoa super legal, o começo é muito emocionante, aquela paixão, mas de repente começa a dar tudo errado, você sabota esse relacionamento, você mete os pés pelas mãos ou a pessoa e o que parecia um sonho acaba. Então, você começa a entender o seguinte, imagina, se você cresceu, existem verdades inconscientes sobre um relacionamento, que você não pode ser feliz num relacionamento, que relacionamento é sofrer, que amor é dor, enfim, seja lá a interpretação inconsciente para isso, e você hoje encontra
algo que você quer, que você deseja, que você sonha, mas que vai contra esses programas inconscientes, o inconsciente vai começar sutilmente a sabotar essa relação porque não combina com aqueles velhos programas. Lembra que eu falei que o inconsciente funciona 95% do tempo? É impossível eu estar consciente o tempo todo. Então, enquanto eu estou inconsciente, ok, mas no momento que eu relaxo, que eu descanso, o meu inconsciente vem com o que está armazenado nele. E você vai entender o que tudo isso tem a ver com zona de conforto. Eu acredito que ficou muito claro essa diferença entre consciente e inconsciente, e você querer interpretar de forma lógica o inconsciente não adianta. Vou te trazer aqui mais um exemplo, tá? Porque existem algumas linhas terapêuticas que dizem: traga o material inconsciente para a consciência e tudo se resolve. Bom, então eu tenho que te explicar aqui uma outra coisa. O inconsciente não é um lugarzinho dentro do cérebro, tá? Se você fizer uma autópsia lá dentro do cérebro, você não vai encontrar aí, aqui é o inconsciente. Antigamente dizia, hemisfério direito é o inconsciente e o hemisfério esquerdo é o lógico, é o racional. Tá, mas isso já caiu por terra, tá? A neurociência já comprovou que isso aí é bobagem, tá bom? Então não existe um lugarzinho ali específico, mas o que existe são várias estruturas atuando ao mesmo tempo. Então, o inconsciente é algo muito mais amplo, que está no seu sistema de memória, que está na sua bioquímica, está no seu sistema nervoso, está no seu sistema muscular, está no seu sistema de chakra, está no seu sistema de meridiano, está no seu sistema energético, está no seu sistema familiar e por aí vai, tá bom? Então esse inconsciente é algo muito mais amplo, tá? E tudo isso vai formatando aquela verdade inconsciente. Então, o que eu faço? O que é zona de conforto? Então, quando o cérebro armazena toda aquela experiência, né? Então você aprendeu a conviver com isso, seja isso bom ou seja isso ruim, você aprendeu a conviver com isso. Então vamos supor que você tenha uma pessoa lá, tenha passado uma infância bem difícil, ok? Onde havia muita agressão verbal, por exemplo, tá? Aquilo é ruim, mas é confortável porque a pessoa sobreviveu em relação àquilo. Então também é um dos motivos lá que hoje a pessoa talvez tenha um relacionamento sadio e entre em um relacionamento sadio, que pode acontecer, mas é muito difícil porque inconscientemente ela vai procurar repetir a mesma coisa e ela começa a, de repente, a não sentir atração pelo parceiro, ela começa a se desinteressar ou algo acontece para aquilo não dar certo. Então por que quando eu quero uma mudança, eu tenho um sonho lá, eu tenho um objetivo, é difícil eu começar a fazer? Por que se eu nunca me exercitei é difícil começar a ir para academia? Bom, quem quer de manhã levantar cedo da cama para ir malhar, para ir correr, para ir fazer exercício? É muito mais confortável ficar dormindo, né? Quem que não quer comer um monte de coisa gostosa ao invés de manter aquela dieta um pouco mais, aquela reeducação alimentar naqueles alimentos que são mais saudáveis, não são tão saborosos quanto aquele monte de doce? Então, no começo é difícil porque vai contra muitos programas que tem lá. Gasta energia você sair da sua zona de conforto. Para ver esse vídeo, você está saindo da sua zona de conforto. Ok, você tem que se sentar aí, você tem que ligar a internet e você tem que despender algum tempo para ver isso, né? Então, tudo que foi aprendido lá e o que é novo, você vai despender energia para esse novo. E aí não vai dar vontade de fazer. Eu tenho um programa online que é sobre ansiedade, então veio aquela pessoa e me perguntou: poxa, tem todos aqueles exercícios descritos, o que fazer todos os dias. E ela fala: eu não tenho vontade. Claro, porque é muito confortável ficar onde estava. Você precisa demandar energia para o novo, ok? Então por isso que é necessário, essencial que você saia da sua zona de conforto, porque isso que foi gravado, ainda que seja ruim, é confortável porque é seguro, você sobreviveu aqui.
E o novo também tem esse aspecto, ele é desconhecido, ainda que seja algo bom, é desconhecido para sua mente inconsciente, para aqueles programas. Então a mente, ela não distingue o que é realidade do que é essa verdade inconsciente. Para ela, isso é verdade. Então o primeiro passo para você começar a sair da sua zona de conforto é você criar na sua imaginação, você visualizar aquilo que você quer. E você começa a visualizar, você começa a sentir, você faz de conta que aquilo já existe. Por que que você faz isso? Para você começar a passar essa mensagem para o inconsciente, ok? E no começo pode parecer mentira, pode ser desconfortável, pode parecer que não é verdade, mas você tem que insistir. E por conta dessa zona de conforto, não é muito fácil você fazer isso. Você vai ter que se comprometer. E se comprometer é sair da zona de conforto, tá? Então aqui uma outra regra para sair da zona de conforto é: você não pode fazer aquilo que você sente. Vou te explicar. Trabalho com muitas pessoas depressivas, tá ok? Então se você for pensar assim, eu tô lá com aquela pessoa e dou uma tarefa para ela naquela semana. Bom, vamos dar um exemplo aqui. Essa semana você vai dar uma volta no parque, você vai fazer isso e isso. E a pessoa volta na semana seguinte, e aí, como foi a tarefa? Ela diz: eu não fiz. Não tive vontade. Poxa, é claro que você não tem vontade. Você quer dormir, muitas vezes você quer morrer. Então você não pode seguir essa vontade, você tem que ir além dessa vontade. Porque aquilo está dentro da zona de conforto. É ruim, mas é confortável ficar ali porque a pessoa sabe lidar com aquilo. E um outro fator para sair dessa zona de conforto é quando a coisa fica extremamente ruim. De tão desconfortável, é só quando o nível chega assim ser quase absurdo o desconforto, é quando as pessoas se movem na vida, né? A gente tem até um ditado popular: quando a água bate na bunda, a gente se move, não é assim? Então, só quando se torna muito desconfortável e você vai querer esperar isso na sua vida. Então cuidado com o que você sente. Quando você traça uma meta, você traça um plano, você traça um objetivo, você tem que caminhar em direção a ele e fazer o que você precisa fazer. Então, uma coisa simples e poderosa que você pode fazer todos os dias é um processo de visualização. Você pode imaginar você estando feliz, você conquistando o seu objetivo, aquele objetivo que você tem ali descrito. É bom escrever o objetivo. Mas eu também tenho que te falar, tá? Às vezes é muito difícil transformar esses padrões inconscientes, principalmente quando essas crenças, essa verdade sobre a vida vem de traumas. Ok? Traumas intrauterinos, vêm do sistema familiar. São coisas inconscientes que têm muita força e nós não temos a consciência disso e precisa muitas vezes de ajuda de uma pessoa especializada. Então, as técnicas de cura de trauma, processos de constelação familiar. Então, para esse trabalho, às vezes a gente não consegue fazer sozinho, porque ele tem muita força. E a gente não vai conseguir, ali com a simples vontade, conseguir começar a transformar tudo isso. Então foi por isso que eu desenvolvi o treinamento Metamorfose. Vou falar para você o que é o treinamento Metamorfose. Eu conheço várias técnicas que trabalham, que lidam com traumas, que lidam com várias coisas que se comunicam com o inconsciente para ajudar, facilitar o inconsciente transformar aquela velha realidade. Mas isso não é uma mágica, é um processo, tá? Então, nesse treinamento Metamorfose, nós nos retiramos para uma pousada no interior de São Paulo. São 3 dias, um número limitado de pessoas, 15 pessoas, que através de alguns processos, esse inconsciente começa aquilo que é muito escondido, aquilo que está longe da superfície, porque a pessoa vai lá com um objetivo, ok? E através de algumas experiências, por algumas perguntas, por alguns processos, algumas coisas que acontecem lá, a gente começa a chegar naquele significado inconsciente, onde que está preso aquela dificuldade da pessoa atingir aquilo. Por que que o inconsciente ainda está falando não ao objetivo, ao sonho da pessoa? E na medida que aquilo surge, seja um trauma, seja referente ao sistema familiar, seja um processo intrauterino, então a gente pode olhar para aquilo. Eu vou olhar para aquilo e vamos começar o processo de transformação daquilo dentro de cada pessoa. Por isso o número de pessoas ele é reduzido, para que eu possa estar com todos
Nesses 3 dias a gente tem aquelas experiências individuais, a gente tem a experiência com o grupo. Esse trabalho eu costumo dizer que ele é um acelerador de terapia, tá? Por quê? Porque o que acontece, a força que tem de trabalho no grupo, a força de cura é muito grande, porque nós estamos trabalhando com diversas coisas. A gente começa a curar distúrbios de vínculos precoces através de um ambiente seguro entre todos que nós vamos co-criando. É muito diferente de 1h30 de sessão com uma pessoa, porque ali eu só tenho 1h30. Mesmo que eu tenha todas as mesmas técnicas e o mesmo conhecimento, a gente não está lá 3 dias em imersão, longe do cotidiano, do ruído mental, dos afazeres do trabalho, de casa. Então, de fato, todo esse ambiente proporciona esse inconsciente começar a trazer um material relevante e importante que está preso dentro de cada um e a gente começar a trabalhar ali, tá? Então isso acelera muito o processo terapêutico, porque tem coisas, como eu disse para você, tem muita força e você sozinho talvez não consiga, mas esse exercício que eu passei para você pode te ajudar muito. E é claro, para todo mundo que passa por essa experiência, eles fazem esses exercícios também para as coisas, outras coisas que nós não lidamos ali, porque são 3 dias apenas e mudar todo o inconsciente em 3 dias também é uma fantasia. E eu não prego fantasia, não prego ilusão, ok? É um processo. Então o que elas podem fazer, elas vão fazendo, mas a partir do que a gente vai desatando aqueles nós muito profundos, as coisas começam a acontecer, tá? Então fica aqui o meu convite para você, tá ok? Para participar da próxima turma do treinamento Metamorfose, que é uma das vivências que eu ministro, tá? Esse curso ele é inédito no Brasil porque eu criei ele, eu desenvolvi ele a partir de anos de feedbacks de pessoas que iam participando. Eu cheguei no número de 15 pessoas. Todo esse conhecimento, na verdade, ele não tem um protocolo, nenhum treinamento é igual ao outro, porque eu vou seguindo as necessidades do grupo, ou seja, eu vou pegar na sua mão, naquilo que você mais precisa aí dentro de você, encontrar a raiz inconsciente daquilo para a gente começar esse processo de transformação na sua vida. Tá bom? Gostado desse vídeo? Se você gostou, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que seja importante essas informações. Se inscreva aqui no meu canal se você não inscreveu ainda, assim você vai ser notificado de todos os meus vídeos lá no seu e-mail, aí no seu celular, tá bom? Você pode também curtir a minha fanpage no Facebook, Nucleoterapêutico Sinapse. Tá? Você pode visitar o nosso site, a nossa loja virtual, tem alguns produtos ali, tem alguns treinamentos ali que vão ajudar você a começar a transformar esse inconsciente, tá? Então são ferramentas para você transformar o seu inconsciente, transformar a sua vida. E eu preparei algo muito fantástico no próximo vídeo, então você não perde por esperar, aguarde o meu próximo vídeo, se inscreva no nosso canal aqui, em algum lugar por aqui, tá ok? Assim você vai ter tudo isso dessa série de vídeos. Transforme o seu inconsciente, transforme a sua vida. E como eu costumo dizer, se algo te tocou, a gente vai voltar a se ver, seja numa vivência terapêutica, seja no treinamento Metamorfose, seja numa sessão terapêutica, seja num workshop ou até mesmo em um outro vídeo. Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se lembre de dar um joinha aqui nesse vídeo se você gostou, deixe o seu comentário. Lembrando que você pode se inscrever aqui no meu canal se você não é inscrito ainda e assim passar a receber todos os meus vídeos. As informações vão chegar lá no seu e-mail, no seu celular. Manuel postou um novo vídeo para que você receba e fique aí por dentro da série de vídeos Transforme o seu inconsciente, transforme a sua vida. E te vejo na próxima.